onde acontece geralmente a zona mista do Vasco, mas já foi informado pela assessoria de imprensa que não vai ter zona mista hoje, os jogadores não vão falar. Está virando uma prática aqui no Vasco, quando o Vasco não ganha, empata ou perde, não tem zona mista, apenas a entrevista coletiva do treinador Cruz Maltino. Tivemos aqui um público em São Januário pequeno, 6.384 torcedores presentes para ver este Vasco 0, Bangu 0. Segundo empate consecutivo do Vasco em São Januário. 2 jogos, 2 empates, nenhum ponto ganho. O Vasco teve uma atuação de razoável para boa, tanto que o goleiro, o Victor Brasil, da equipe do Bangu, eu considero que foi o melhor jogador em campo, inclusive pegou um pênalti. Aos 43 minutos e meio do segundo tempo foi marcado um pênalti a favor do Vasco. A cobrança foi feita, o Jair, que está voltando, né, de séria lesão, quase não jogou no ano passado, cobrou o pênalti e o Vitor Brasil fez uma grande defesa espalmando para escanteio. O Vasco da Gama, assim como o Bangu, não venceu ainda no Campeonato Carioca. O Bangu tem 2 jogos, uma derrota em casa na primeira rodada, na estreia, 1-0 para a Portuguesa, e esse empate que para o Bangu acabou sendo um bom resultado. O Vasco hoje teve a estreia do goleiro Fusato. Nas poucas oportunidades que teve que se empenhar, mostrou ser um goleiro seguro, mas vamos observar com o tempo esse goleiro que foi contratado pelo Vasco da Gama. Também voltaram ao Vasco vários jogadores, hoje no jogo de hoje, já do elenco principal, todos entrando no segundo tempo. O Jair, volante, que perdeu o pênalti, o meia Paulinho, o meia Maxime Domingues e o atacante Jean Davi. A terceira rodada do Campeonato Carioca terá o seguinte jogo para o Vasco. Domingo, em Bacaxá, contra a equipe do Boa Vista, às 7 horas da noite. Já o Bangu, domingo, às 8 da noite, o seu estádio de Moça Bonita enfrenta a equipe do Volta Redonda, o Voltaço. Para a gente fechar, Edu, Elton e torcedor Cruz Maltino, o Vasco ainda precisa de atacantes. Está procurando no mercado mais um atacante de lado para jogar ao lado do Verratti, para chegar na condição de titular. São 3 os nomes nesse momento na pauta do Vasco. 2 muito difíceis de acontecer uma negociação que traga o jogador para o Vasco. O Coelho, argentino do Atlético Paranaense, o Vasco já tentou e não obteve sucesso, está difícil. Outro que está muito difícil, o Rony, do Palmeiras, que não aceitou uma proposta aí do Fluminense, cerca de R$1 milhão. Já tinha tudo acertado entre Fluminense e Palmeiras, e ainda essa negociação não melou definitivamente, e o Vasco está observando, mas é muito caro para o Vasco. O que o Fluminense vai pagar ao Palmeiras, quase R$50 milhões, se a negociação for à frente, o Vasco não tem condições de pagar. E esse salário também de R$1 milhão, para o Rony, o Vasco também não tem condições de pagar. Então, o nome que surge como mais provável dentro do que o Vasco está negociando e procurando é do uruguaio Brian Rodrigues, do América do México. Essa negociação está em andamento e pode acontecer. Portanto, Vasco 0, Bangu 0 em São Januário. Torcida não saiu nada satisfeita aqui, está indo embora para casa decepcionada. Voltamos aos estúdios. Edu, Elton. Ainda mais perdendo um pênalti no final do jogo, né? Ô Cícero, rapidamente, só me diz uma coisa, Fábio Carille contra o Nova Iguaçu estava assistindo o jogo. Devia estar aí também, né? Ainda não está comandando a equipe. Quando ele assume a equipe principal, hein? Olha, ele já está treinando a equipe principal, já desde que iniciou a pré-temporada para a equipe principal, mas não está dirigindo ainda o time, né? No momento, quem dirige o time do Vasco da Gama é o Ramon Lima, técnico do Sub-20, mas o Carille está acompanhando de perto todas as movimentações desse time alternativo. Hoje já teve aí a adição de vários jogadores do grupo principal e progressivamente os jogadores do grupo principal vão se incorporando a esse time alternativo. Eu acredito que na 5ª rodada o Vasco já tenha o seu time principal. O Carille está acompanhando, está vendo com quem ele pode contar entre os garotos da base que estão atuando e esses jogadores que são mais os reservas do Vasco da Gama e alguns, como Jair e Paulinho, voltando mais cedo para recuperar a forma, já que lesionados com sérias contusões no ano passado, praticamente só voltaram no final do ano, cerca de 2, 3 partidas no máximo para cada um. Tá bom, Cícero. Obrigado pelas informações, meu amigo. Bom retorno para casa.
Vamos lá, são os primeiros passos da temporada do futebol brasileiro. O Corinthians também poupando jogadores, ainda não é o time que terminou o Campeonato Brasileiro, mas segue a sequência de vitórias. Venceu. Autorizado pelo árbitro Jodes Nascimento. Vai para a cobrança, Jair. É com você, Jair. Autorizado, partiu, bateu, defendeu. Vitor Brasil. Aí não dá. Botou para escanteio. Não acho que ele tenha batido. Levantou a bola, né? Mal, não, mas... Bom, vambora. Escanteio para o Vasco. Paulinho na bola. Levantou na área, vai subir GB, de cabeça. Não alcança a bola, corre atrás dela para evitar a saída. Não evitou. E esse goleiro queimou a tua língua, hein, Samico? Porra, Samicão. Opa, mas adiantou muito, hein? É verdade. Cadê o assistente que tá ali para isso? Ele levantou mal, né? Até que não se adiantou tanto, não. Não? Não. Saiu bem mesmo. O negócio dele é espalmar, né? Espalmou. Espalmou. E o empate decepcionante em São Januário para a equipe do Vasco. O Vasco teve a oportunidade de pênalti com o Jair, que foi desperdiçada pelo volante, né, que retornou de lesão depois de muito tempo. Ele atuou um pouquinho na última temporada, só que ele voltou um pouquinho antes do elenco principal para que pudesse ter rodagem e conseguisse minutagem, né, conseguisse ritmo de jogo para se adaptar o mais rápido possível, né? E o Jair bateu um pênalti que eu acho até que bateu muito bem. Ele foi muito bem na cobrança, só que foi mérito total do goleiro Vitor Brasil, né? Goleiro que realmente catou tudo nesse jogo de Vasco da Gama e Bangu. Agora o Vasco tem que virar a chave, porque na próxima partida vai ser Vasco e Boa Vista lá em Bacaxá, jogo bastante complicado, lá em Saquarema. O Vasco precisa muito da vitória, porque se der mole, quando voltar aos principais, vai cair uma pressão gigantesca, e o Vasco também precisa vencer no Campeonato Carioca. O Vasco empatou 2 jogos em São Januário, né? Lembrando que 2 jogos no mando que não era do Vasco. O Vasco, teoricamente, era visitante e acabou atuando em São Januário. De positivo, eu vejo Maxime Domingues, né, um bom nome ali, que se continuar com essa regularidade nas partidas, vai ser legal. Jean David, né, teve só uma finalização, mas não jogou muita coisa, né, não somou em quase nada nessa partida. Souza de zagueiro, legalzinho, é um cara que sabe sair jogando ali, né, ele tem uma calma sair jogando. Tem também a situação do Fusato, né? Achei um bom goleiro, só que, cara, saiu meio maluco em um lance lá que quase que o Vasco tomou gol. Em relação a Paulinho, para mim é um dos melhores realmente do Vasco, lateral direito, né? O Paulinho, Paula também, mas o Paulinho, lateral direito da base, esse aí vai virar jogador com certeza, é um baita atleta, né? Fez gol no Vasco e Nova Iguaçu, fez boa partida hoje também, e se for bem lapidado, com certeza vai virar um baita jogador. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco, alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!